Cada vez fica mais difícil para o Palmeiras, que precisa de 2 gols de vantagem. Beto Fuscão, Careca. Bom domínio, a chance do Guarani. Vai sair o gol, Gilmar. Ainda Careca, pé direito. Gol do Guarani, Careca. Abre o caminho para a conquista do título inédito em Campinas de campeão brasileiro. Careca, numa jogada de Bozó. E depois com aproveitamento consciente, calmo, chutando rasante no canto direito. 1 Guarani, Careca, 0 Palmeiras. Hoje é aniversário do Careca. Antônio de Oliveira Filho, hoje completando aniversário. Careca fez esse gol do título em 78. Isso aí. A ração do saudoso inesquecível, que Deus o tenha, Luciano do Vale. E o Careca realmente fez uma diferença enorme, porque ele estava ali, além de ter sido artilheiro, né? Mas ele estava ali enxuriçando, sujando o jogo do Beto Fuscão. Tomou a bola do Beto Fuscão, a jogada seguiu e aí ele marcou o gol. Careca, parabéns para você, que Deus abençoe, ilumine, que dê saúde e felicidade, porque o ser humano nasceu para ser feliz. Parabéns, Careca. Parabéns, Careca. Aí, coloca agora o Careca aí. Esse é o Careca, meu. Esse é Careca. Esse é o verdadeiro Careca. Um abraço, meu irmão. Sucesso. Parabéns aí, viu? Beijo grande. Careca, que foi um dos maiores centroavantes do mundo. Nunca fez um gol feio. Todos os gols do Careca eram gols de enorme qualidade técnica. Júlio Nascimento, muito novo, não viu o Careca jogar, não é isso, Júlio? Não vi, Batista, não vi. Só em como vídeo, tem traíra no Switch. Mas o Careca, ele fez uma das parcerias mais brilhantes do futebol europeu, né? Eu, como gosto de estudar muito da história do futebol europeu, a parceria com o Diego Armando Maradona no Napoli, ela é muito emblemática e o Careca é tido até hoje como um dos 5 principais jogadores da história. E falando de time italiano, né, que tem uma resistência muito grande, às vezes, em acolher ídolos estrangeiros, eles preferem valorizar os jogadores italianos. O Careca tá nesse hall e isso significa muito, né? Mostra que não só no Guarani, mas no São Paulo, no futebol europeu, foi um jogador brilhante. E se não tivesse um tal de Ronaldo, né, na história da seleção brasileira como camisa 9, a gente poderia discutir facilmente o Careca como principal centroavante da seleção brasileira. Você sabe que eu fiquei imaginando, eu faço isso sempre, como esses jogadores que nós assistimos, né, o Júlio não, por uma questão de idade, se eles jogassem futebol nos dias de hoje, na valorização e profissionalização do futebol no mundo hoje, o que seria do Careca hoje? Estaria entre os 10 maiores, seguramente, salários do futebol do planeta, com certeza. Vamos falar do futebol atual do Guarani, sem o Careca. Ao vencer a 3 rodadas, o Guarani tem mais uma semana livre antes do próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro. Tempo valioso para Daniel Paulista arrumar a casa e ajustar a equipe para o duelo contra o Londrina no final de semana. Além das novidades que podem pintar dentro de campo, tem uma coisa que vai alterar e muito o ânimo dos jogadores. Após praticamente 2 anos, o Brinco de Ouro vai voltar a receber público nas arquibancadas. Dessa vez, a capacidade será limitada a 30% da lotação total. E por conta dessa limitação, espaço até que vai sobrar nas arquibancadas do Brinco de Ouro. Mas mesmo assim, o apoio e a motivação não vão faltar. Com certeza a torcida no campo, no estádio, ela influencia, né? Na rotina de um jogo, ela muda a dinâmica da partida, mesmo que seja em número reduzido, mas são torcedores que vão estar ali matando a sua vontade depois de um longo período, e a expectativa é que mesmo a equipe não estando no momento talvez que o seu torcedor gostaria, pela expectativa que foi criada pelas apresentações e pelos números que essa equipe já alcançou, mas é um momento de apoio, um momento que a equipe precisa voltar a vencer para voltar a crescer na competição, somar mais 3 pontos e continuar firme aí em busca sempre das primeiras colocações.
O técnico Daniel Paulista tem algumas dúvidas na montagem do elenco para essa partida. Ronaldo Alves levou o terceiro cartão amarelo contra o Brusque e deve ser substituído por Tales, que volta de suspensão. Outro que também deve retornar ao time titular é Bidu. Com tudo isso resolvido, o problema passa para o ataque. Com Júnior Todinho e Lucão do Break em baixa, Daniel Paulista pode optar novamente pela entrada de Andrigo e uma centralização no posicionamento de Bruno Sávio. Mas isso são apenas rumores e o técnico só deve confirmar horas antes da partida. O reencontro do torcedor bugrino com o time do coração está marcado para sábado, às 4 horas da tarde, no estádio Brinco de Ouro. Mas a gente tem que saber lidar com essa pressão, temos que ter a serenidade de ter uma avaliação sobre tudo que vem acontecendo para que a gente possa encontrar soluções, encontrar maneiras de que a equipe possa vencer já na próxima partida diante da equipe do Londrina, que mesmo sendo um adversário que hoje não se encontra bem dentro da tabela, mas vai ser um adversário que vai apresentar todas as dificuldades e a gente vai ter que fazer uma partida boa, uma partida convincente, como o Guarani já fez muitas durante toda a competição para procurar voltar a vencer. Iga Atacado, grande variedade de produtos com os melhores preços para a sua economia. Produtos no atacado e no varejo é o Atacarejo com ofertas sensacionais todos os dias. Olha aqui, ó, detergente em pó Tixan, 5 quilos, está aí na tela, R$ 29,98. Desinfetante Búfalo, 2 litros, R$ 3,69 cada, tá vendo aí, ó? Amaciante IP, 2 litros, R$ 6,29 cada, tá na tela. Papel higiênico Fancy, 12 rolos, R$ 11,39, olha aí. Ofertas válidas até segunda-feira, dia 11 de outubro. O Iga Atacado aceita vários cartões de alimentação e também tem muitas outras opções de pagamento. Confira lá no site iga.com.br. Siga também no Facebook e no Instagram. Lá é Iga Atacado Oficial. Vamos comentar aqui o Guarani. O Bugre tem uma semana, um campeonato louco, né? O Guarani jogou 5 partidas em 16 dias. Isso dá um jogo a cada 3 dias. Isso. E aí agora fica uma semana inteira até o próximo jogo, que será no sábado. Então, realmente, o campeonato é doido. O campeonato é maluco. Jogos espremidos e depois um tempo longo até o próximo jogo. Nós estamos num ano atípico, né, Batista? Eu não estou defendendo, não, você tem toda a razão. Só que o campeonato do ano passado terminou esse ano por causa da pandemia. Então tá tudo apertado, tá ruim para todo mundo. Mas é simples, viu, Batista? É simples resolver esse problema. Porque esse negócio de jogo de dia, de tarde, de noite, de madrugada, de dia de Natal... É que tem que preencher a grade da televisão. Só fazer que nem o Atlético Paranaense fez. Né? Pagou, mandou. Só fazer igual o Atlético Paranaense fez. Rompe com a televisão e acabou o problema de calendário. Aí resolve. Você acha que algum clube terá peito para romper com a televisão? Não, acho que não. Acho que não. A saída, Batista, é mexer no calendário. Essa discussão, há quanto tempo você está no futebol? Eu tô no futebol desde os anos 9 a.C. Antes dos anos 9 a.C., a gente discute no Brasil o problema de calendário. Você vai em qualquer lugar do planeta, todo mundo fala a mesma coisa. Eu não sei como vocês, atletas profissionais, aguentam jogar o número de jogos por ano que vocês jogam. Isso não existe. Não existe. Então, o que vamos fazer? Agora, na imagem ali dos treinamentos do Guarani aí, ó, nós vimos o Alanzinho, né? O Alanzinho, olha, não dá para entender. Alan Vitor. Alan Vitor. Na verdade é Alan Victor, né? Segundo o Carlos Batista. Exatamente. Alan Victor, que é o vulgo Alanzinho. Não dá para entender, cara. Não dá para entender o que está acontecendo. Por que esse menino não tem uma oportunidade? Mas falam que ele é mascarado, falam que ele não treina bem. Então, se fosse assim, o Tite não poderia convocar o Neymar. Concordo. Certo ou não? Porque o Neymar, apesar de ser um baita de um jogador, um dos maiores do Brasil, ele tem é meio malha, meio perninha. Então, isso daí esquece. Tem que colocar esse moleque para jogar, Daniel. Júlio Nascimento. Pois é, Batista, o Guarani tem compromisso difícil, né? Vai ter uma mudança no sistema defensivo, o Ronaldo Alves não joga, mas eu tô curioso para saber se o Daniel vai continuar apostando no Régias com o Andrigo, ou se ele vai apostar na volta do Lucão, então do Todinho, que ainda não renderam.